Hoje eu estou aqui para contar sobre a minha cura da alma. No começo do ano passado, 2022, eu estava sentindo uma tristeza e não tinha uma causa aparente. Eu só comecei a sentir tristeza, angústia, e aí a tristeza foi evoluindo até virar um quadro de depressão. Eu ia trabalhar de manhã, entrava no carro, ligava o carro e comecei a ouvir uma música secular que falava que nada estava bem, que nada ia ficar bem, e eu ia ouvindo aquela música para o trabalho e aquela tristeza ia aumentando e eu sentia uma coisa muito ruim. Eu até comparei, parecia que era uma pedra pesada que ficava em cima do meu coração, de muita tristeza, de muita angústia. E aí eu ia para o trabalho assim, trabalhava lá, voltava sempre com aquela tristeza e nada que eu fizesse ou pensasse em fazer removia aquela tristeza. E aí chegou um momento que eu comecei a ter desejos de suicídio, eu comecei a pensar que não valia mais a pena viver, perdi a alegria da vida e com isso, consequentemente, eu não vinha à igreja, eu vinha em alguns cultos, mas bem raro, e comecei com esses desejos, sempre indo ou voltando do trabalho, eu estava com aquele sentimento ruim, com aquela vontade de não viver mais sem perspectiva. Até que um dia a Débora me convidou para fazer o curso Mulher Única. E eu não estava com nenhuma vontade de fazer, mas eu aceitei porque eu gosto muito dela. Aceitei fazer o curso e eu achei que ia ser só mais uma aula, só mais um cursinho normal. Mas na primeira aula, que falou sobre a singularidade da mulher, eu já entendi que alguma coisa ia acontecer e eu senti que aquela pedra pesada deu uma movimentadinha. E ali eu comecei a entender sobre a identidade, sobre quem eu era em Deus. Os dias foram se passando e no curso tem um momento de louvor, de adoração, de palavra. E eu fui sentindo que alguma coisa estava transformando. E aí teve o primeiro acamp do Impacto Rosa, eu também não tinha nenhuma pretensão de ir, mas a minha amiga Thaisa fez a minha inscrição, eu nem estava em Franca, ela me ligou para pegar os meus dados, fez a minha inscrição e eu fui para o acamp. E lá, no acamp, eu recebi algo muito sobrenatural de Deus, que eu nem consigo explicar aqui, eu acho que só quem foi consegue entender. E lá no último dia, eu entreguei para o Senhor toda aquela tristeza que a minha alma estava, porque a minha alma estava abatida. E eu entreguei para Deus ali, e lá eu senti como se aquele peso, aquela pedra saísse de mim, toda aquela tristeza, toda a angústia, todo o sentimento que eu tinha de morte, de não querer viver, saiu, ficou lá, saiu de mim. E todo aquele sentimento foi trocado, porque aí o meu coração começou a queimar por Jesus. Então, há muito meu coração não queimava e naquele momento saiu a tristeza e meu coração queimando e eu voltei completamente diferente do acamp. E aí na segunda-feira, após acamp, quando eu entrei no carro para trabalhar, eu liguei o carro, eu nem sabia que música que ia tocar, que ele continua ali do celular. E aí, quando eu entrei, que eu liguei o carro, começou a tocar a música do pastor Robertella, começou a cantar: eu posso ouvir os anjos aqui, posso ouvir uma só voz a cantar. E aí eu já comecei a falar outras línguas e fui trabalhar outra pessoa, assim. Toda aquela tristeza, aquela angústia, aquele sentimento ruim foi embora. E aí, aquele desejo que eu tinha de morte transformou em vida. Deus me devolveu a alegria de viver, a paz. E aí, quando chegou no final do ano, eu estava trabalhando no Secar, servindo lá no Secar. Eu terminei o curso Mulher Única, testemunhei. E desde então, Deus tem feito coisas muito grandes na minha vida. E eu estou muito grata por tudo que Deus tem feito.